Esse é o segundo vídeo sobre a duloxetina, medicamento que tem como marca de referência o Cymbalta e os principais similares Veligia, Symbi, Dual, Abret, Neolox. Mas quais os cuidados e os efeitos colaterais com essa medicação? Será que engorda, dá sono, mexe com a parte sexual? Exatamente, Maria Fernanda. Ela é um antidepressivo moderno e eficaz para depressão. Faz parte da classe dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, lançado no mercado para tratar depressão e enfermidades psiquiátricas, mas também emprestado para algumas situações da neurologia, principalmente para o tratamento de dores, como fibromialgia ou dores neuropáticas. Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista. No primeiro vídeo falamos a fundo sobre para que serve a duloxetina. Depressão, dores crônicas, fogachos da menopausa, enxaqueca, TPPP, ansiedade, fibromialgia, incontinência urinária, entre outras coisas. Explicamos mais a fundo como essa classe de medicamento antidepressivo atua no nosso cérebro. Assim como explicamos se ela vicia ou não. Vale conferir se você ainda não viu esse vídeo. A duloxetina, ela é metabolizada pelo fígado, mas não sobrecarrega. E ela está disponível em cápsulas de liberação retardada na dosagem de 30 e 60 mg do princípio ativo. É um medicamento que tem que ser engolido inteiro, tá? Sem ser partido ou mastigado, ainda mais por ser cápsula. A dosagem terapêutica varia de 30, que é a dose mínima pela bula, a 120, que é a dose máxima pela bula. Mas em alguns casos nós podemos utilizar dosagens maiores. Isso depende muito da metabolização, do quadro clínico de cada um. Não é errado, mas para alterar essa posologia tem que ter um acompanhamento aí das reações do paciente bem de perto. Então a gente vai ajustando gradativamente, né, com intervalo de 1 a 8 semanas de avaliação entre uma dose e outra. O tempo de ação dela é o mesmo dos demais antidepressivos que já explicamos, ou seja, não é um tempo rápido, ela não vai fazer efeito de imediato, de um dia para o outro. A duloxetina leva de 2 a 4 semanas para começar a agir e pode levar até 6 a 8 semanas para uma ação total daquela dose, porque é o tempo necessário para que aconteça todas aquelas mudanças no cérebro que explicamos no vídeo anterior. Então tem que ter um pouco de paciência no início do tratamento, hein? Tomar ela por somente um dia não te trará benefício algum. E caso não tenha uma melhora significativa em até 8 semanas, a dose precisará ser ajustada ou então a medicação substituída. Ela tem boa absorção, não é afetado pela ingestão de alimentos ou bebidas e geralmente se orienta o uso no período da manhã ou no almoço, porque à noite pode prejudicar o sono, olha só. E ela é administrada somente uma vez ao dia. Não há necessidade de fracionar a dose, se bem que em doses maiores, às vezes a gente fraciona na neurologia, né? A partir de 90 para cima, às vezes em 2 tomadas. A gente já costuma dar de uma vez, depende da sensibilidade de cada um, né? Em relação aos efeitos colaterais no caso da duloxetina, os mais comuns são o que chamamos de efeitos de adaptação, ou seja, eles podem acontecer principalmente nas 2 primeiras semanas de tratamento e pode acontecer com qualquer antidepressivo que se use, tá? Quando a gente fala podem, não significa que vão acontecer. Mas se eles acontecem, geralmente são transitórios e passam em alguns dias. E essa é a parte chata, porque eles acontecem antes da melhora dos sintomas pela ação do remédio. Então não desista. Tem gente que fala, ai doutor, eu parei, eu estava meio passando mal, não senti melhora. Quais são esses sintomas até para você identificar? Os mais comuns são tontura, dor de cabeça, boca seca, um pouquinho de náusea. Ela pode aumentar inicialmente um pouco a irritabilidade ou a ansiedade, por isso que em pacientes ansiosos muitas vezes a gente começa com uma dosagem bem baixa. Uma queixa até que frequente dos pacientes é a obstipação intestinal, então ela pode prender um pouco o intestino por conta da ação noradrenérgica e por isso a gente orienta a aumentar a ingesta de água e uma dieta mais laxativa, com mais fibras para ajudar no funcionamento do intestino. E aí aqui vem um alerta, né? Por conta dessa ação noradrenérgica dela, a gente tem que ficar atento aos níveis pressóricos, aos níveis de pressão arterial, porque ela pode ocasionar aumento da PA, né, da pressão em alguns pacientes. Mas isso principalmente em doses maiores que 120 miligramas. Mas naqueles pacientes mais sensíveis, a gente já tem que ficar atento, né, com umas doses acima de 90. E por isso que a gente recomenda, então, monitorar os níveis de pressão no começo do tratamento. Ela também pode ocasionar a sudorese noturna, é um dos sintomas aí que pode acontecer.
No geral, ela é um remédio muito bem tolerado aí pelo organismo para a maior parte das pessoas, então não vai dar sono ou sedação. E o temido ganho de peso? Olha, ela não é dos que mais causa ganho de peso, mas também não é dos que menos causa. Vamos colocar que ela está ali na média. Bom, e será que pode dar efeito colateral sexual? Primeiro que todo antidepressivo pode, estatisticamente falando, uns mais, outros menos. Então, a duloxetina é menos comum dar efeitos colaterais sexuais do que os antidepressivos serotoninérgicos. E quando acontece, normalmente gera retardo em atingir o orgasmo, dificuldade de ejaculação e diminuição da libido por conta do efeito serotoninérgico dela. Caso você tenha apresentado algum desses sintomas, não se desespere. Muitas vezes o desejo sexual volta assim que o corpo se acostuma à medicação com 1 a 2 meses mais ou menos de tratamento. Ou sempre volta após a interrupção do remédio, não é um efeito permanente. E olha só, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se não conhecer a gente ainda, não deixa de seguir, segue agora, senão você vai esquecer, para receber as notificações aqui toda semana desses vídeos super legais que a gente traz sobre saúde mental, saúde neurológica. E curte o vídeo aí para dar uma força pro canal. E o que eu faço quando eu esqueço de tomar o remédio? Tome assim que se lembrar e reinicie o esquema de uso do medicamento, mas nunca tome 2 doses de uma única vez para compensar aquela outra que você esqueceu. E aqui é importante falar sobre uma particularidade da duloxetina que merece cuidado. Quem faz uso dela sabe bem o que é isso, que é em relação à síndrome de descontinuação que acontece quando a gente para de uma vez o uso do medicamento, quando, por exemplo, a gente esquece de tomar. A pessoa fica com muito enjoo, chegando até a vomitar, tontura, dor de cabeça, tremor, sensação de cabeça vazia, de como se estivesse andando nas nuvens, muita sensibilidade à luz, insônia. Esses sintomas eles podem começar de algumas horas ali que eu parei, até 3 dias após a interrupção do tratamento e frequentemente desaparecem até a 2ª semana. E é por esse motivo que quando a gente vai retirar a duloxetina, a gente faz isso de uma forma muito lenta, reduzindo um pouco da dose por semana ou até a cada 15 dias. E por isso você não tem que interromper o uso dela de uma vez. A duloxetina ela é um dos antidepressivos que mais apresenta essas reações. Por isso, esquecer de tomar ela pode ser uma péssima ideia. A duloxetina deve ser utilizada nos adultos e em relação aos idosos acima de 65 anos, os dados são limitados e ela não é muito estudado. Então é necessária muita cautela, principalmente pela interação medicamentosa. Em crianças a mesma coisa. Já em gestantes e lactantes, ela não é o primeiro antidepressivo a ser indicado, mas dependendo do quadro clínico da pessoa, da grávida, a avaliação risco-benefício é feita e ela pode ser utilizada em casos específicos. Importante ressaltar que essa decisão é tomada em conjunto, envolvendo a pessoa que vai usar o remédio, o psiquiatra e o obstetra. Eventualmente, uma medicação não funcionar ou causar um efeito colateral não é motivo para abandonar o tratamento. Faz parte do processo, pessoal. E é bom saber que a gente tem muitas outras alternativas aí caso você não se adaptou àquele antidepressivo. E muito importante ressaltar que fazer uso da duloxetina sem indicação médica é uso indevido, então cuidado, hein? Jamais se automedique, jamais se autoprescreva. Lembrar que esse vídeo tem finalidades educativas, então somente com orientação médica, prescrição médica, ok? E algo que é bastante claro hoje é que cada pessoa requer e responde a uma estratégia de tratamento diferente, exclusiva, personalizada. Nós brincamos que a área da psicofarmacologia ainda é algo muito artesanal. E você, conhece alguém que usa duloxetina, já usou, teve algum desses efeitos colaterais? Não deixa de colocar aqui, você pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo uso da medicação, não sabem se é normal ou não. Envie esse vídeo para quem você conhece, que faz uso, para a pessoa entender um pouco mais sobre aquele tratamento que ela está fazendo. Um abraço. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um... Bom, pessoal, eu ia falar mais um Curiosamente, que não é.